Então depois que nós vimos, né, essa característica tão marcante na vida desse homem, que é a bondade. Esse homem, ele se preocupava com o seu servo, ele não queria que o seu servo morresse, não desejava que o seu servo morresse, né? E ouvindo falar de Jesus, isso possivelmente os rumores a respeito de Jesus já eram grandes, e ele ouviu falar, ele pede para os judeus irem intercederem pelo seu servo, só que esse homem já tinha uma prática da bondade. Esse não era um caso isolado, mas você vai ver que ele era amigo dos judeus, ele se preocupava, né? O texto diz que ele amava a nação, ele ama a nação, e ele mesmo dos seus próprios recursos construiu a sinagoga. Então nós vimos a bondade desse homem, mas o texto ele nos traz outra característica presente na vida desse homem que deveria fazer parte, né, também da característica dos cristãos, né? Nós devemos ter essa característica, nós devemos ter essa característica que esse homem tem. O texto vai dizer que após, né, a intercessão dos judeus, o texto não fala que Jesus não diz nada, mas o texto diz que Jesus seguiu, né? Não diz nada, aceita aquilo ali, ele de bom grado ele decide ir ali, ele vai com os judeus, né? Versículo 6, ele seguiu ali com eles, e quando Jesus ele estava chegando próximo à casa desse homem, ele envia, né? O versículo 6 diz, mas quando já estava perto da casa, esse centurião enviou alguns amigos para dizer-lhes: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Foi por isso que eu não julguei digno de nem de ir ter ao teu encontro. Quer dizer, ele diz: Senhor, peraí, não venha não. Não venha à minha casa não, Senhor. Porque eu não sou digno. Se eu me achasse digno, eu teria ido até ti, mas eu não sou digno de que você. Eu não sou, Senhor, digno. Eu sou um miserável, eu sou um pobre, né? Um pecador, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou digno, Senhor. Eu sou romano, eu oprimo a nação. Não venha, não precisa vir, Senhor. Então o que que nós contemplamos nisso aí? O que que nós contemplamos? O que que nós podemos tirar para a nossa vida diante dessa situação? É que era um homem humilde, mesmo tendo sendo uma autoridade romana, mas ele age com Jesus, reconhecendo. Você vai ver que ele diz assim: Senhor, o versículo 6, ele diz Senhor, quer dizer, é um reconhecimento. O Senhor é o meu Senhor. Quer dizer, ele se coloca como servo e Jesus como superior a si, porque ele diz: Senhor, não te incomode, Senhor, não te incomode. Eu sei que não sou digno de receber sobre o teto da minha casa, nem me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Então ele se considerava uma pessoa indigna. Então o que nós vemos nesse homem? Mesmo sendo um homem conceituado na sociedade, mas ele ali demonstrou a sua humildade diante do senhorio de Jesus, né? E o que nós podemos tirar para nossas vidas disso tudo? A primeira coisa é que a humildade deve fazer parte diária da vida de um cristão. A humildade ela deve fazer parte do cotidiano do cristão, né? É até interessante porque o próprio Jesus ele não veio, né, para ser servido, mas para servir. E nós somos imitadores de Jesus. Então, qual é a nossa missão? É servir, é ser servo um dos outros. Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Então a humildade faz parte, né? Faz parte do cristianismo, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas soberbas, tantas pessoas arrogantes, mas esse homem que não é judeu, dá um exemplo de humildade, o que deve fazer parte da vida diária de um cristão. Agora eu pergunto, Jesus, ele nos deu exemplo de humildade? Deu. Se você for ver, em João, mais precisamente em João, se for ver em João, no capítulo 13,
e o versículo do versículo 1 até o 10, Jesus ele faz algo ali, ele lava os pés dos discípulos, quer dizer, a maior expressão de humildade. Jesus se mostrou humilde, Jesus ele era o Senhor, mas ele se fez servo e lavou os pés dos discípulos, a ponto de Pedro dizer assim, o versículo 6 do capítulo 13 de João, Pedro diz assim, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus a Pedro, olha, o que agora faço não posso compreender, todavia compreenderás mais tarde. Eles, Senhor, jamais lavará os meus pés. Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Eles, Senhor, lava-nos, Pedro, né? Com era uma pessoa impulsiva, né? Senhor, não lava não somente meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Então, Jesus demonstrou, deu o maior exemplo de humildade, né? E não só isso, né? Mas Jesus nos ensinou sobre humildade. Certa vez, Tiago e João chegaram para Jesus, né? Em Marcos, aqui em Marcos no capítulo 10 e o versículo 35, né? Mas é bem antes. Então foi Tiago e João, filho de Zebedeu, e chegaram mais perto dele e disseram, mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. Aí Jesus disse, o que vocês querem que eu vos faça? Ele permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Queriam glória. Aí Jesus ensinou a ele, Jesus disse, quem quiser ser importante entre vós deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro se dispõe a ser o servo de todos. Nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus nos ensinou a humildade. No reino de Deus não existe grande, grande só existe um que é Deus. Infelizmente muitos hoje têm se feito grande, né? Querem ser o top, querem ser o melhor pregador, querem ser o melhor cantor, querem ser aquela pessoa que vai ter a maior agenda do mês e ainda dizem, irmão, você pode trazer uma palavra na minha igreja? Irmão, peraí, deixa eu ver aqui na minha agenda, bom, deixa eu ver aqui, tem vaga não, irmão, só tem pro próximo mês, quer dizer, ou muitos deles até cobram, né? Quanto é? Irmão, eu cobro tanto para trazer uma mensagem de 40 minutos na tua igreja, né? Esquece do texto, né? De graça recebeste, de graça dás, né? E muitos até usam o jargão, né? O vivo da obra. E aí é um dos motivos de estar ganhando dinheiro, fazendo as exposições, né? Pregando e ali ganhando o seu sustento. Eles dizem que isso é viver da obra, mas os textos com relação a você ser servido da obra é para aqueles que cuidam das ovelhas, para os pastores ali, né? Na época no Antigo Testamento era a tribo de Levi que era sustentada ali, toda os dízimos era para manter a tribo de Levi, porque eles não podiam trabalhar, mas porque eles serviam diretamente ao templo. Então, mas Jesus também nos ensinou sobre humildade, né? Em Mateus capítulo 5 e versículo 3, quando ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino de Deus. Então, a humildade deve fazer parte, e o reino de Deus pertence a nós se nós praticarmos a humildade, se nós formos humildes, reconhecemos que não somos nada. Hoje mesmo, se não fosse a vontade de Deus, eu não estaria aqui com vocês. Eu não estaria expondo isso aqui. Eu teria morrido dormindo, seria atropelado quando saísse no meio da rua. Qualquer coisa poderia ter acontecido na minha vida, mas é a graça. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça, meu irmão. Olha, aqui no Deus, né? Jesus ainda nos ensina uma lição muito grande com relação ao quanto é bom, o quanto vale a pena ser humilde, o quanto vale a pena não ser arrogante, não ser prepotente. Esse homem poderia, ei, traz ele lá, que ele vai vir aqui curar meu servo. Eu sou centurião, traz ele preso. Mas não, Senhor, não sou digno. E aqui esse texto de Mateus, ele quer falar para o seu coração. Talvez você diga, mas Senhor, como é que pode? Sou sempre humilhado, as pessoas sempre querem passar por cima de mim, mas esse texto aqui traz uma lição para a sua vida. Mateus capítulo 23, versículo 12, diz assim, mas aquele que a si mesmo
se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, meu irmão, fique no seu lugar. Não queira ser exaltado, não queira ser, mas quem deve ser é o Senhor. Você vê, Senhor, se você quer, Senhor, eu não sou digno, Senhor. Não te incomodes, eu não sou digno. Essa deve ser a nossa postura. Se eu fosse ainda usar outro exemplo, nós poderíamos ver o exemplo do fariseu e do publicano. Eu não sou pecador. Eu não sou como aquele ali. Mas o outro, Senhor, tem misericórdia, batendo no peito. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então é pela graça, meu irmão. Então, além desse homem ser um homem bondoso, que deve ser uma característica de todo cristão, esse homem também praticava a humildade, o que deve ser característica também de todo cristão, ser humilde. Mas o texto ele não para somente na bondade e na humildade desse homem, mas o texto vai trazer agora a terceira parte do texto, uma das partes mais importantes, né, que fica expresso, e as pessoas trabalham muito essa parte do texto. Essas outras partes não, mas essa parte do texto que eu vou tratar agora, as pessoas trabalham, que é a questão, que é a fé. A fé, né? Esse homem era bondoso, esse homem praticou a humildade e esse homem tinha fé. E é o que nós vamos ver na sequência do texto. O versículo 6 e o versículo 7, a parte A do versículo, vai trabalhar a humildade desse homem, a fé desse homem, como esse homem exerceu a sua fé. É o que nós vamos ver agora em seguida.